pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Nós somos um lugar em que a gente conversa sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje eu estou recebendo com muito prazer essas duas grandes figuras, que é a doutora Jéssica Mauren e o doutor Igor. A doutora Jéssica, ela é advogada, contadora há mais de uma década, ela é empreendedora social e fundadora da ONG Casa Adorável. E o doutor Igor é advogado há mais de 20 anos, professor, mestre e fundador da ONG A Adora. Queridos, sejam muito bem-vindos, é um prazer receber vocês com esse tema tão especial. O prazer é todo nosso, Rayane. Nós Obrigada agradecemos, pela estamos super oportunidade. ansiosos por essa entrevista e também para saborear essa massa que eu tenho certeza que vai estar saborosíssima. Não tenho dúvida. Por falar nisso, nós vamos fazer hoje um nhoque ao molho bolonhesa. Quem quiser reproduzir essa receita, tá tudo na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? E o tema de hoje é doença rara, né? Que ambos são fundadores de ONGs sobre esse assunto. Então vamos começar? Sim, vamos. Primeira coisa que eu acho que pra gente começar bem do básico, o que a gente usa para considerar que uma doença é rara? Qual que é o critério? Como identificar que uma doença é rara? O critério utilizado pela maioria dos países é meramente numérico. Uhum. Então, você vai identificar um grupo de pessoas numa escala, cada país adota a sua, por exemplo, para ficar mais fácil as pessoas entenderem, uma a cada 100 mil pessoas que nascerem com aquela condição, ela é doença rara. Como os países variam em termos de numeração, eu prefiro descrever dessa forma. Um grupo de pessoas identificada com a mesma condição complexa de saúde. Existem as doenças raras e as doenças ultra raras, que são diagnosticadas em um número mais restrito ainda de pessoas. Da mesma forma, há uma variação dependendo do lugar onde as pessoas vivem. Entendi. Então, assim, é uma questão numérica. Eu imaginava que fosse também. E, bom, falando então dessas pessoas que têm doença rara, como que o nosso ordenamento jurídico trata essas pessoas? Elas são amparadas pelo nosso ordenamento jurídico no que toca a receberem tratamento? Com certeza. Sinta-se à vontade, meu amor, para poder colaborar com você que entende tanto assim como eu, respira o universo das doenças raras e os direitos e benefícios também. Há uma grande quantidade de normas para garantir direitos e benefícios sociais para pessoas com doenças raras, tanto em âmbito nacional, em âmbito federal, quanto em âmbito local. E nós vamos, ao longo do nosso bate-papo, tentar identificar quais são mais comuns, porque às vezes algum tipo de direito ou benefício não é apenas de pessoas com doenças raras ou de pessoas com autismo, como também podem ser de outros públicos, outras pessoas, como pessoas com câncer ou outro tipo de doença complexa. Então há um núcleo que é comum e um núcleo que é especial. Recentemente, por exemplo, nós tivemos a aprovação do teste do pezinho ampliado. Eu ouvi falar. Né? Que identifica inúmeras doenças e precocemente. Exatamente. E que não apenas para contemplar o público de pessoas com doenças raras. Né? Na verdade, o teste do pezinho, que já tem o teste da bochechinha, o teste da orelhinha, ele veio para oferecer para as pessoas, de modo geral, a condição de você identificar precocemente, como a Jéssica muito bem situou, a possibilidade de uma pessoa ser diagnosticada com alguma condição e receber um tratamento precoce. Então, eu tenho essa forma de identificar os direitos e benefícios entre núcleo comum e o núcleo ampliado. E há uma série de normas e direitos também reconhecidos judicialmente. Sim. É interessante você falar dessa questão do teste do pezinho, porque quando eu ganhei meu último filho, o Arthur, ainda não tinha ampliado na rede de saúde. E aí teve uma campanha muito grande, até encabeçada por uma jornalista aqui mineira, porque o filho dela, né, tem uma doença rara, e se ela tivesse descoberto durante, assim que ele tivesse nascido, ela já tinha feito o tratamento, ele não teria as sequelas que ele tem hoje, né? Então agora, e depois foi uma conquista, ela conseguiu acho que 1 milhão de assinaturas, etc. Isso, e a gente teve esse teste ampliado.
Inclusive, eu fiz o meu filho na rede particular na época, porque a gente ficou com muito receio, né? Vocês também fizeram, né? Fizemos. Exatamente. Então, acho que a gente pode entrar numa pergunta que é muito comum quando a gente fala de doença rara, né? A gente vê juristas com posições muito diversas, né? E existem aquelas pessoas que falam, olha, o cobertor das contas públicas é muito curto, né? Então, se você vai proteger, às vezes, uma pessoa com uma doença rara, às vezes fica descoberto ali outros serviços que seriam básicos e etc e tal. Então, eu queria que vocês que estão nesse meio trouxessem um pouco do que a gente tem tido de decisões sobre esse assunto, se realmente essa é uma tônica que é utilizada, ou então se o judiciário já tem percebido a importância de dar realmente um tratamento adequado a essas pessoas, embora seja um tratamento muitas das vezes caros, né? Exatamente porque são doenças raras e os medicamentos mais raros ainda, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre isso, eu acho interessante. Aliás, agradecer por esse vinho maravilhoso que a Rayane nos serviu. Convidados, vocês não sabem o que vocês vão saborear da próxima. Ah, obrigada. Mas, Rayane, a gente pode falar sobre um cuidado e atenção com os direitos de pessoas com doenças raras como algo recente na história do acolhimento judiciário. E não faz tanto tempo, sabe? Desde a necessidade de você definir qual que seria a atenção do estado de bem-estar social, passando pela análise de princípios e garantias fundamentais, mínimo existencial, reserva do possível. Aí a gente vai trazer um pouquinho mais para próximo da nossa realidade. Nós chegamos ali, talvez capitaneados pelo aposentado ministro Marco Aurélio e pelo Gilmar Mendes, que ainda está na ativa, a necessidade de você estabelecer critérios. Talvez a gente não tenha como escapar do viés político, mas talvez se a gente tomar alguns cuidados, acho que é importante esclarecer isso para as pessoas, porque hoje todo mundo é envolvido no pragmatismo, né? O que é útil, o que é prático, eu preciso saber. Mas eu gosto muito dessa análise histórica. A Jéssica, que me acompanha, sabe, acho que na pandemia eu escrevi acho que 80 artigos sobre direitos e garantias de pessoas com doenças raras, e a Jéssica estava ali comigo, né, empenhada, querendo entender, bebendo da água dessa fonte. Mas o Supremo Tribunal Federal, para trazer um pouco mais próximo da nossa realidade, ele teve o cuidado de fazer audiências públicas para chamar a comunidade interessada, chamar os juristas e também todos os atores, né, hoje chamados de players, né, para discutir qual que seria a realidade a ser considerada para que as pessoas pudessem ter os seus direitos garantidos, para que isso também fosse algo viável do ponto de vista orçamentário e os tratamentos fossem colocados em prática. Só que é um direito vivo em sua plenitude, né? Porque quando a gente fundou a Adora, isso aconteceu em 2018, Jéssica se lembra muito bem, o medicamento mais caro do mundo naquela época, que era da doença da BET, atrofia muscular espinhal, carinhosamente apelidada de AMI, veio e trouxe um alarde gigante, né? Um medicamento de 2 milhões. Nossa. 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Então, hoje em dia, 12 milhões de reais. Não, mas barateou muito. Eu vou chegar nessa parte, que eu gosto muito de contar essa história. Mas é um absurdo. Sim. Né? Um medicamento custar 2 milhões de reais. Aí você vem num debate de iniciativa privada e de governo. Aí tem o lobby das farmacêuticas, né? Hoje é inevitável discutir. Eu peço às pessoas para que não levem para o lado pessoal e entendam a minha análise, que é crítica e conceitual. Porque tanto a indústria farmacêutica queria trazer a solução para os problemas, quanto as pessoas queriam ter as suas necessidades acolhidas, quanto o governo quer atender ao interesse de todos. Sim. Então, vamos realizar as audiências públicas para entender aonde é que nós podemos chegar, buscar um consenso e definir os critérios. E tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o STF
se empenharam para que fosse buscado esse consenso. E num primeiro momento, você tinha tanto a participação do SUS quanto dos planos de saúde. Claro. E do ponto de vista prático, para que as pessoas entendam, num primeiro momento, em se tratando de tratamento de pessoas com doenças raras e é um público, via de regra, carente, que não tem acesso ao tratamento de saúde na via privada, na saúde suplementar, quais são os critérios? Você precisa do registro do medicamento na Anvisa, você precisa de um relatório médico circunstanciado e a família não pode ter condições de honrar Com o tratamento. com o tratamento. Critérios por demais amplos, né? Sim. Porque você vai permitir com que os debates continuem. Porque se há uma criança que precisa de tratamento, o direito é personalismo ou não? A criança, evidentemente, não tem condições de honrar com o compromisso. Então, qual é o sentido de você dizer a família não pode honrar com o compromisso? O registro do medicamento na Anvisa. A Anvisa é o órgão regulatório no mercado de medicamentos no Brasil, mas que, sabidamente, não é um órgão ágil, que não analisa os pedidos de registro de medicamentos como outros países do mundo fazem. E então, o ponto mais forte dessa trinca é o relatório médico. Porque o médico, a gente obviamente considera que ele vai oferecer um relatório baseado em literatura, em análises clínicas, na experiência também, que é muito importante. Então, foi definido num primeiro momento dessa maneira. E praticamente qualquer pessoa que ajuizasse uma ação iria ter o seu direito garantido, porque não é difícil você conseguir demonstrar que você não tem condições de comprar um medicamento que custa 2 milhões de reais, nesse caso hipotético. Não é difícil você conseguir um relatório com o diagnóstico da doença. Com o diagnóstico da doença. Talvez seja difícil você conseguir demonstrar que ele é aprovado pela Anvisa. Aí as particularidades foram sendo discutidas com o passar do tempo, né? Não é registrado na Anvisa, porém é registrado no órgão equivalente em outro país do mundo. Então, quem é a Anvisa para dizer que ela tem uma capacidade técnica superior à FDA nos Estados Unidos, por exemplo? Ou em outros países da Europa que tem uma condição de análise clínica bem superior à do Brasil. Sim. E é importante também trazer aqui a discussão, um esclarecimento muito interessante. Durante muitos anos, nós tivemos a lei de registro de patentes no Brasil, algumas falhas no que diz respeito ao registro de medicamentos, sob aquele ponto de vista da possibilidade de quebra de patente. Poxa, um medicamento custa 2 milhões, mas por que nós não vamos discutir a possibilidade de quebra da patente para que seja produzido em âmbito nacional ou talvez como um genérico? Sim. Então, o interesse é difícil de discutir qual é o interesse que vai prevalecer. É papo para mais de metro, né? Já deu para perceber. Nós tivemos a oportunidade uma vez de ir a Brasília. Você se lembra bem, né, Jéssica? Sim, das diretrizes, né? Do tratamento de epidermólise bulhosa. Isso. Nós tivemos a oportunidade de discutir com a presidência da República sobre um outro critério. Sabe assim, brotos vão surgindo dessa trinca para poder tentar definir critérios de forma mais precisa. A Jéssica foi muito lúcida ao trazer para a discussão a questão dos protocolos clínicos de diretrizes terapêuticas. Existem aproximadamente 6.000 a 8.000 doenças raras. Esse número não está cerrado. Mas, então, qual é a doença rara cujo medicamento tem que ser necessariamente entregue para a população? Até 2 anos atrás, dessas 6.000 doenças, acho que 60 tinham um protocolo. Muito pouco. A pessoa tem o diagnóstico. Está sacramentada a condição dela, precisa de tratamento. Aí o governo não vai oferecer o tratamento porque não tem um protocolo definido qual é. Uma questão burocrática, né?
não somente isso. Quando se trata de registro na Anvisa, por ser doenças raras, muitas doenças não são nem nomeadas. Não sabem nem qual o nome. São várias síndromes em um único corpo. Entendi. E muitos não são nomeados. Verdade. E os medicamentos da Anvisa não são registrados para aquela doença, porque não existe. É rara, Entendi. Ninguém nunca viu. Ou seja, quando a farmacêutica registrou, ela não colocou aquela doença como hipótese porque ela não conhecia aquela doença. Mas o tratamento poderia ser feito com aquele medicamento. Sim, aí quando nós ingressamos, né, na justiça, o que eles fazem? Eles barram, porque não está registrado na Anvisa. Entendi. Então, muitas vezes nós precisamos debater que, por ser uma doença rara, a gente precisa olhar o sintoma e como que aquela doença vai reagir àquele medicamento. Sim. E alguns medicamentos são positivos, muitas vezes não tem nenhum custo tão alto quanto outros, mas eles não autorizam. Não deferem. É. Isso parece um pouco óbvio, né? De se é uma doença rara, talvez a farmacêutica não colocou. Mas a gente tem que analisar no caso concreto, né? Melhor do que o juiz é o médico que está acompanhando, que sabe os sintomas. Eventualmente já tem até estudos da eficácia daquele medicamento, em que pese não tem o registro da Anvisa, né? Talvez a nossa explanação, nossa explicação, ela não tenha uma didática cronológica sendo observada. Eu peço para as pessoas terem um pouquinho de paciência com isso, porque a gente acaba trazendo muitos flashes de situações num caso concreto, como a Jéssica acabou de destacar. E eu vou evitar falar o nome de doença, né, para a gente não parecer que a gente está tendencioso no argumento e também não sofrer algum tipo de restrição, mas tem uma doença pulmonar que nós atuamos muito para tentar medicamentos, que o medicamento ele tem em todos os países da América do Sul, mas não tem registro no Brasil. E aí como que fica a condição de uma pessoa que está flertando com a fatalidade de não poder trazer do país vizinho um medicamento que resolveria o problema dela, que já tem reconhecimento em outros países. E que não tem condições de comprar porque é muito oneroso. E na saúde nós falamos em dólar. Nós conversamos em dólar. Nós não conversamos em reais. A não ser para tratamentos mais corriqueiros, como seria o caso de uma asma, sem querer tratar com indiferença, não é essa a nossa intenção, mas doenças que são comuns, cujo tratamento não custa tão caro, e tem uma indústria nacional para poder dar conta de fabricar, de produzir os medicamentos. Então nós somos reféns da indústria internacional que pratica o preço em dólar, e somos reféns também de uma baixa habilidade política de negociação de valores. Por exemplo, nesse mesmo congresso que nós participamos em Brasília para discutir sobre protocolo clínico de diretrizes terapêuticas de uma doença rara chamada epidermólise bulhosa, que, por sinal, é uma das doenças cujo tratamento é o mais oneroso, em se considerando que uma pessoa tem uma expectativa média de vida de 30 anos. Nossa. E um tratamento adequado custa pelo menos 40 mil por mês. Então você multiplica aí, de forma uma conta de papel de padaria, 500 mil por ano, vezes 30, realmente sai uma fortuna. Mas a gente poder comparar um tratamento que na Europa ou nos Estados Unidos sairia pelo menos por 1/10 do valor. Então, eu insisto, nós praticamos uma precificação em dólar, temos uma baixa habilidade da política internacional, das relações exteriores, para definir critérios que possam favorecer a possibilidade de serem praticados preços mais em conta aqui no Brasil. De acordo com a realidade nacional, né? Exatamente. Então, um caso interessantíssimo. Nós tivemos a oportunidade de levar até o Ministério da Saúde essa questão. Olha, uma pessoa com essa condição rara demandando contra o judiciário brasileiro vai custar 50 mil por mês. Mas se essa pessoa puder trazer um tratamento de fora do país, ela custaria, suponhamos, 10 mil reais. Mas ela não pode fazer isso porque ela barra nas leis de importação.
Mas como assim? Para dar um exemplo mais preciso, um tratamento conduzido por uma empresa que fabrica o medicamento na Suécia. A balança comercial Brasil-Suécia é favorável. Em pouquíssimos casos, a balança comercial brasileira é favorável. Só que a gente exporta minério e importa tecnologia. Sim. Aí eu diria, por exemplo, a Suécia, você tem uma indústria automotiva belíssima. Só que a indústria automotiva depende da matéria-prima que vem do Brasil. Está faltando alguém para bater na mesa, bater e bater forte. Por que nós não podemos sentar e conversar? Sim. Se o que você produz de mais valioso depende de mim, e por ser rara, pouquíssimas pessoas dependem do que você produz, por que a gente não senta e conversa? Sim. E os nossos parlamentares, ou eles não entendem, ou eles não querem saber disso, não é da responsabilidade dele. E a gente vai levar essa explicação para o judiciário não entra nesse mérito. Então a gente conseguiu, junto ao Ministério da Saúde, uma autorização para que fosse importado de qualquer lugar do mundo esse medicamento sem que tivesse restrições alfandegárias. Talvez seja o grande troféu da nossa vida profissional. E aí veio a pandemia e atropelou toda essa conquista, né? E essa informação se perdeu. E hoje eu não posso falar quantas pessoas seriam beneficiadas por essa iniciativa. Quem sabe um dia ela possa ser retomada. Mas o que está prevalecendo hoje é o interesse da indústria da importação. Entendi. Então não tem esses benefícios fiscais de importação para baratear esse tipo de medicamento? Na verdade, não é um benefício fiscal de importação, porque em muitos casos a tributação ela é imune, né? Você não pratica, mas vou dar um exemplo prático. Tem um medicamento para tratar uma doença chamada acondroplasia. Ele custa mais ou menos 100 mil por mês. Em Minas Gerais, 23% é de ICMS. O importador cobra 20% de comissão. Entendi. E outros 20% são royalties. Então o medicamento poderia custar, vamos garantir um lucro razoável para o importador, vamos excluir o ICMS e vamos discutir o royalty. Ele poderia custar menos da metade do valor que ele é praticado. Mas a precificação está andando na contramão do debate da garantia dos direitos fundamentais. Porque hoje você tem medicamentos que estão beirando a casa dos 20 milhões. E não vai ter fim. Mas a iniciativa privada defende seus interesses, com toda razão, com merecimento, é claro. Mas, e a amplitude da garantia dos direitos? Aonde que vai chegar? O que faz sentido que a gente tenha que discutir? Se a gente vai ampliar o fornecimento do medicamento para um número maior de pessoas, ou nós vamos preservar o interesse do capital de definir o preço, porque foi uma indústria que descobriu aquela solução, que criou um medicamento, e ela quer praticar aquele preço e não interessa. Porque o grande argumento da indústria é: nós gastamos milhões para produzir esse medicamento. Mas não necessariamente às vezes gasta, esse é um argumento, mas será que efetivamente pode ter sido até encontrou uma solução sem querer, né? Como muitas vezes a gente já viu isso, às vezes o medicamento foi criado por uma coisa e a gente descobriu que aplica outra. Então pode ser que se gaste milhões para descobrir uma forma? Pode, mas será que isso é 100% matemática? Será que é sempre assim? Essa análise não é feita, né? Se a gente for discutir no campo da teoria, nós poderíamos aqui, de forma utópica, né, fazer a seguinte análise. Aquela indústria que fabrica aerolim descobriu o medicamento para uma outra condição rara. Poxa, você tem no mercado brasileiro, que talvez seja o quinto maior consumidor de medicamentos do mundo, você tem condições de vender um medicamento e garantir uma rentabilidade, um lucro, um retorno estrondoso, maravilhoso. Você constrói uma planta industrial no Brasil com benefícios fiscais do governo de todas as naturezas, com isenção de impostos.
com recurso para capacitação de mão de obra, cadê a sua contrapartida? Então, algo que é muito evoluído, por exemplo, no direito ambiental, né? Mas não é tão evoluído no direito da saúde, porque existem possibilidades que não são colocadas na mesa para o debate. Então, você fica sempre buscando encontrar quem é o responsável. O responsável vai ser o governo. E agora o governo ele acaba não tendo condições de arcar com um compromisso, porque o orçamento é apertado e o corte sempre virá. E o que ele vai dizer? Poxa, eu estou aumentando os impostos, eu não consigo garantir os direitos, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dificultar o acesso ao direito. Então nós temos tido uma volatilidade muito fora do comum no que diz respeito ao acesso à saúde, porque em pouquíssimo tempo você define um critério, o que pressupõe a estabilidade jurídica, mas em pouquíssimo tempo também você modifica os critérios ao prazer do interesse político, né? O que 5 anos atrás, no máximo, girava em torno dessa trinca, registro, relatório e hipossuficiência econômica, já não vale mais. Então o STF ele acabou criando mais exigências para que as pessoas possam ter acesso aos direitos. Então, por exemplo, o SUS, assim como... Vamos falar um pouco do SUS, depois a gente fala um pouco da iniciativa privada. O SUS criou uma lista para definir quais os medicamentos ele garante para as pessoas. Teoricamente, o que não está na lista do SUS não é garantido para as pessoas. E aí vamos, mais uma vez, temperar o debate judicial. Mas não é com esse tempero maravilhoso que está vindo aqui, não. É o tempero da argumentação jurídica. E a argumentação jurídica é aquela coisa, né? Cada um usa o que achar conveniente. Quando o tema é solto, naturalmente, né? Quando ele é consolidado, aí já não podemos falar tanto assim na conveniência. E eu estou adorando lembrar dos meus tempos de sala de aula. Nossa Senhora, estou muito feliz. Obrigado, Raiane. Posso brindar? Podemos. Posso brindar, porque eu já estava um pouco enferrujado da minha argumentação. Nossa. Não tava nada. Vamos lá. Tá fazendo sentido? Muito. Eu digo, então, que quando você define um critério, só que em pouquíssimo tempo você altera o procedimento, criando um cenário de instabilidade jurídica, você deixa as pessoas perdidas. E a indústria está correndo sozinha, querendo trazer a solução tecnológica, oferecendo tratamento, e a família precisando, porque muitas vezes corre contra o tempo. Né? Muitas das doenças são neurodegenerativas, então se passar um limiar cronológico já não faz mais sentido, o tratamento já não surte mais efeito. É o caso de uma condição rara chamada síndrome de Duchenne, que hoje ela capitaneia o posto de medicamento mais caro do mundo, que chega a custar 15 milhões de reais. A gente consegue ver na internet com muita facilidade campanhas para arrecadar milhões de reais, envolvendo toda a sociedade, né? Influenciadores, jogadores, né? Artistas. Em alguns casos as crianças conseguem, em outros casos, infelizmente, as crianças não têm conseguido. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer nesse momento: a saúde tem preço? Isso é justo? O nosso país, aí, numa análise histórica, geográfica, é fruto de miscigenação. É muito comum, dentro de uma família, você ter uma pessoa com o sobrenome Silva Schumacher, né? Brincadeira à parte, você tem, nesse exemplo que eu acabei de citar, a possibilidade de você ver que aquela pessoa tem uma ascendência asiática, oriental, africana, europeia e norte-americana. Então essa confusão genética, nesse caldeirão de genes que
no qual o Brasil se caracteriza com maestria, né? Talvez poucos lugares do mundo sejam tão evidentes nesse sentido, você acaba tendo que aceitar, e é difícil discutir e sustentar tese no sentido contrário, de que nós somos um prato cheio para problemas genéticos. Sim. Né? Então, o Brasil tornou-se um laboratório e um grande filão de grandes farmacêuticas, que sabe que aqui no Brasil o governo ele acaba sendo responsável por garantir e cobrir vários tratamentos. Então, quando você fala um tratamento tem que ser coberto pelo SUS e tem uma lista que define, só que quem manda é o conhecimento científico, e se o médico define que aquele tratamento tem que ser coberto, ele será coberto e ponto final. Só que o orçamento não vai cobrir, nem todo mundo vai ter acesso. Aí vai explicar isso para a família. O seu direito está previsto por lei, aquela pessoa conseguiu. Aí vem o governo e cria uma nova situação. Hoje, no caso da saúde, criou-se a figura de um núcleo técnico à parte chamado NATJUS. Já ouvi falar. Um núcleo de apoio técnico ao judiciário, formado por pessoas, obviamente, parciais, não discuto a capacidade sim, técnica e científica, mas são ligadas ao governo, que são convocadas pelos juízes para decidir se aquele medicamento serve ou não serve para os fins para os quais eles foram previstos. Aí, como que você explica que o NATJUS de um estado define que aquele medicamento serve e o de outro estado fala que aquele medicamento não serve? Vou poupar o nome do estado, mas um tempo atrás nós tivemos um problema muito sério com uma criança de 6 anos que tem achondroplasia, nanismo, e ele tinha até 7 anos para tomar esse medicamento e ter um resultado, mas ele já tinha 6 anos e não conseguia esse medicamento. Aí, uma das nossas teses, né, Igor, de defesa, nós entramos com uma apelação. O Igor falou, não vai dar certo, não vai dar certo. Eu falei, não vai ter que dar certo, porque eu achei uma decisão desse mesmo tribunal que concordava com o que nós estávamos pleiteando. E isso... No agravo que eu tinha perdido as esperanças. E a Jéssica acreditou e levou até o fim. Vou entrar, vai dar certo. E nisso nós fomos debatendo, e graças a Deus caiu também na mão de um desembargador, né? Que se sentiu sensibilizado com a questão. E conseguimos o medicamento. Nossa, que bênção. Mesmo tendo conseguido o tratamento para essa criança, a juíza, ela teve coragem de colocar na decisão que ela estava aceitando só porque foi designada a ela, porque ela não concordava. Entendi. Ela falou assim, o tribunal decidiu, então eu vou ter que aplicar, mas eu mesmo não daria. Eu não concordo. E assim, né, graças a Deus nós conseguimos, né, Igor? Deu tudo certo, mas o que acontece? Geralmente essas pessoas com doenças raras, elas vêm em famílias extremamente humildes. E nas famílias extremamente humildes, em cidades menores, em cidades de interiores, é comum os relacionamentos entre parentes. E as doenças raras nada mais são que genéticas. Entendo. Então começa a questão cultural do Brasil, por ser um país de terceiro mundo, e começa a questão cultural. E vem uma pessoa que não tem a sensibilidade com a criança e fala, por que irei deferir um medicamento de alto custo se essa criança não tem qualidade, se essa criança não vai ter capacidade de viver por muito tempo? Eu estarei gastando dinheiro à toa. Nossa, então o argumento dela é que 1 ano que essa criança tivesse a mais ou 2 anos não era viável, não era financeiramente... Não, é gasto um dinheiro à toa com algo que deveria não existir. Nossa, muitas pessoas, infelizmente, isso é um grande obstáculo que nós enfrentamos na profissão, tanto em relação às associações quanto em relação como advogados, porque temos pessoas, sim, totalmente sem sensibilidade, que pensam que não deveriam existir, que não devem ter tratamento, não devem receber os medicamentos, não precisam ter dignidade, porque não tem expectativa de vida, porque não irá acrescentar na sociedade. Infelizmente, nós temos esse pensamento. E é um obstáculo. E nós temos também colhido no judiciário, né, Igor? Isso também.
quando eles apresentam questões de decisões, como, por exemplo, o rol taxativo da ANS. Por É favor. um assunto que também é recente, né? Mas por amor ao debate, né? Para não deixar por aqui o que aconteceu nesse caso que a doutora Jéssica apresentou, em audiência, na defesa dos interesses do nosso cliente, houve até um certo desentendimento, porque quando a juíza falou que não concorda, você responde da seguinte maneira: a senhora decide, eu recorro. É. E insiste, né? O juiz um pouco passional, insiste na mesma proposta argumentativa, e você acaba tomando também iniciativas semelhantes, né? Dizendo, doutora, essa questão está sacramentada. A senhora pode não concordar, mas a decisão, hierarquicamente falando, já é clara. Os requisitos foram preenchidos e eles são objetivos. Uhum. Não há campo para a gente analisar de forma subjetiva esse tema. E, então, mais recentemente, olha que a gente nem falou ainda de iniciativa privada. Quando você aborda do ponto de vista da política pública, está começando a cheirar. Tá uma delícia. O cheiro. Tempero tá batendo. Tá uma delícia. Mas, do ponto de vista da política pública, o que muito nos entristece é essa volatilidade do comportamento do judiciário. Porque hoje, com as redes sociais, criam-se muito comunidades de interesse. Então, cada condição rara, as pessoas se comunicam. Sim. E elas ficam trocando informações para saber como conduzir o seu próprio interesse, caso seja necessário ter que propor uma ação na justiça. E com a chegada de novas soluções medicamentosas cada vez mais caras, o governo continuou influenciando, negociando com o judiciário, com o legislador nem tanto, para que restrições fossem criadas de modo a dificultar o acesso ao direito através da justiça. Então, recentemente, o STF publicou o tema 6, onde ele descreve com muito rigor novas condições, exigindo que as pessoas, para terem acesso a tratamentos de saúde, tenham que cumprir. Apertando muito o cerco. A lista é muito extensa, é até de difícil análise. Eu poderia aqui ler um por um dos itens. São mais de 10. Então, de 3, você saltou para 10. Apertando mesmo o cerco de casos, inclusive, de tratamentos em andamento com sucesso clínico comprovado. Vamos falar aqui, por exemplo, do caso da acondroplasia, popularmente chamada de nanismo. A acondroplasia, o nanismo, ele tem diferentes manifestações. A acondroplasia, recentemente, foi contemplada com um medicamento de alto custo, de dose diária e de uso por prazo supostamente indeterminado. Não vou dizer que é indeterminado, mas até então ele é indeterminado. E que tem que observar a linha de crescimento de uma criança. Além dele ter um resultado melhor até uma determinada idade, que é o caso dos 7 anos. Isso. Depois dos 7 anos, ele não tem mais o mesmo resultado. Exato. Entendi. Exato. E a acondroplasia, ela tem um quadro clínico variado. Então, a criança acondroplásica, ela tem diferentes comorbidades. Pode ter problemas cardiológicos, problemas ortopédicos, problemas neurológicos, respiratórios. Isso vai de cada caso. Então, o medicamento, ele estava surtindo efeito comprovado. Nesse paciente específico? Não, em vários. Em vários. Em todos os pacientes. Em vários Achei que pacientes fosse que um caso estavam utilizando essa medicação.
Mas o que é mais rico para a pessoa que busca acesso ao medicamento é a questão do ganho de estatura. Uhum. Então, as famílias viram a luz no fim do túnel. Uhum. As doenças raras, em grande parte, são de natureza genética. Em poucos casos, a doença é adquirida ao longo da vida, né? Por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré é provocada pelo Aedes aegypti. É uma síndrome que traz complicações neurológicas, neuropsicomotoras, perdão. Sou médico não, viu? Mas tanto ler a respeito, a gente acaba absorvendo os jargões, né? Aí, de repente, o jogo vira. Porque você está tendo acesso ao tratamento, você está conseguindo medicamento, aí vem a regra mudada com o jogo em andamento. Ampliando, né, mais condições para você conseguir o medicamento. Fazendo mais exigências. E a principal delas foi a lista do SUS. Que não constava. O medicamento não está na lista do SUS. Aí eu volto um pouquinho na nossa conversa quando eu falei sobre o INPI. Sapidamente, o INPI, que é da sua área, né? É um órgão moroso. Sim, nossa. E em se tratando de medicamentos, por muitos anos, uma fila de espera muito grande para análise de pedido de registro de patente por falta de servidores para fazer essa análise. Estima-se que o governo tenha perdido bilhões de reais, esses estudos são divulgados na internet, qualquer pessoa tem acesso por essas palavras de pesquisa que a gente está apresentando agora. E então, em muitas situações, viu-se o quê? Um prejuízo para os cofres públicos provocado pelo próprio poder público. Então, aquela indústria que tem uma patente, ela acaba sendo beneficiada pela ampliação do período de uso em caráter exclusivo da patente. Por quê? Não foi feita a análise. E quando a análise é feita dentro do prazo, concede-se uma certificação para que aquela indústria possa produzir o medicamento em caráter exclusivo, sem concorrência. Depois você pode discutir a possibilidade de quebrar a patente. O nosso sistema é um pouco até covarde, né? Porque em raríssimos casos se quebra a patente. Não vou falar nome de político, não vou evitar entrar nessa seara. Mas, então, quando você vê o próprio poder público jogando contra, a frustração aumenta. E aí, esse caso foi levado para o Supremo, e o mesmo Supremo que define a trinca atrasa o julgamento de algo que é tão óbvio que poderia ser uma solução de espelho. Por quê? Porque nós temos que ter um comportamento uniforme. Claro. Nós somos a favor da iniciativa privada podendo ocupar o espaço, mas a gente precisa definir critérios em conjunto. Claro. Então, quando você atrasa a decisão de algo que interfere naquilo que é mais valioso para a garantia dos direitos, que é a existência do recurso, você fica perdido, pelo amor de Deus. Aonde é que nós vamos chegar? Então, do que adianta ter uma solução medicamentosa se eu não tenho um amparo para cobrir a aquisição desse medicamento? E aí a indústria, ela fica sem saber. É óbvio que outras coisas poderiam ser discutidas, né, como a interferência negativa. Nós já tentaram nos cooptar para que nós atuássemos como advogados em causas que iriam favorecer a indústria. Para manter a precificação num patamar elevado. Não vendemos a nossa honra e a nossa moral. Com a gente, vocês não lidam. Porque nós temos um trabalho junto a uma associação que tenta garantir o acesso para o maior número de pessoas possível. Não podemos misturar as coisas. Claro. Vamos defender o nosso interesse pessoal e a nossa profissão e prejudicar várias pessoas.
Jamais. E isso já aconteceu mais de uma vez. Mas no caso da acondroplasia, o que tem acontecido? O medicamento, a acondroplasia é uma das condições raras, é uma das comunidades mais organizadas. Você tem várias pessoas influenciadoras, perfis com milhares de seguidores, mas que não se unem em busca de um objetivo comum. Entendo. Então, o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas também é um documento que sai com muita vagareza. Há uma lista extensa de doenças, provavelmente nem chegaram a ter o protocolo, que é um dos pilares para a garantia de um tratamento. Você tem uma classe ligeiramente desunida. É óbvio que tem aquelas entidades que lutam e bastante pela garantia dos direitos, mas eu vou pedir licença e peço que vocês não me entendam mal quando eu chamo de desunida, porque aonde é que está o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para definir que aquela condição rara tem que ser submetida ao tratamento que ainda não está na lista do SUS? Então agora, se não está nesse do SUS, você vai ter que percorrer um longo caminho para provar os efeitos clínicos, os benefícios dos medicamentos. Beleza, isso pode até ser favorável para essa condição rara. Mas e para as demais? Para outras condições que têm avanços no que diz respeito a descobertas de tratamentos, de medicamentos em fase intermediária ou avançada. Se eles não encontrarem no Brasil mais um ambiente possível, favorável para que eles possam oferecer o seu produto, talvez nós estaremos prejudicando também. Isso é até um pouco contraditório que eu estou falando, né? Mas só para ficar mais claro, né? A indústria que vê no Brasil uma oportunidade para se estabelecer, vai deixar de ver no Brasil essa possibilidade e vai deixar de investir em pesquisa. Sim. Né? Sem dizer que, em muitos casos, o financiamento do trabalho dessas indústrias é público, né? Vem do próprio bolso do contribuinte. Então, nós estamos, em respeito à iniciativa pública, muito perdidos, sabe? Como cego em tiroteio. Sim, existe a previsão constitucional do direito à saúde, mas na hora que se pleiteia judicialmente, você tem essa infinidade de requisitos que não há segurança, porque ora entende-se de uma forma, ora se entende de outra, e as pessoas ficam refém dessa situação. E os juízes, né, Jéssica, acabam, aqueles que não concordam, então, vão se sentir acolhidos, né? Poxa, eu já não concordo, e agora que eu vou pegar pesado. Entendi. Vou negar. Mas o calo só aperta quando está no sapato do outro, né? Quando está no pé do outro, né? No meu pé, enquanto eu não tiver necessidade, eu vou discordar. Mas a doença, ela não escolhe a pessoa. Né? É até cruel isso que eu estou falando, mas a verdade é essa. A gente não pode, quando nós podemos ter necessidades na área da saúde, a gente não pode, por questões pessoais, negar a satisfação dos direitos. Eu sou, nesse caso, bem libertário mesmo. Para mim, saúde, se não for o principal, está entre os principais direitos fundamentais, e a gente tem que fazer de tudo para garantir o acesso à saúde da forma como for possível. 20, 30, 40 anos atrás não tínhamos soluções medicamentosas para o que nós temos hoje. Daqui 20, 30, 40 anos, o que é que nós teremos? Praticamente um cenário muito mais evoluído, né? O Brasil poderia ser uma referência, deixou de ser por questão política. Nós tínhamos uma indústria farmacêutica na década de 90 bem evoluída no Brasil, que deixou de
ter os seus trabalhos continuados por opção política, né? Sim. Então, nós nos tornamos reféns. Entendi. Se tivermos essa mentalidade tacanha, rasteira, todos nós sairemos perdendo. Entendi. Então, assim, o que a gente tem agora é um cenário de insegurança, né? Assim, não dá para garantir que aquela pessoa vai ou não conseguir o tratamento. Jéssica, eu queria te fazer uma pergunta. Uma pessoa que tenha sido identificada, né, com uma doença rara, eu sei que assim, a gente nunca pode garantir como advogado que ela vai conseguir o tratamento, mas o que a doutora recomenda que aquela família faça para pleitear esse medicamento? Qual que é o caminho que essa família deve percorrer? Em primeiro lugar, eu acho que é conversar mesmo com o médico, olhar as questões documentais para provar que existe essa doença e o risco que essa doença pode causar para aquele indivíduo. Então, para o médico fazer um laudo, né? Exatamente. Mas o problema, assim, um outro obstáculo é que os médicos, eles não querem jogar contra o SUS. Eles não querem fazer esse laudo para, né, nos ajudar a pleitear o medicamento. Então, acaba que serve como uma circunstância negativa. Entendi. E é uma luta constante contra os médicos e o paciente. Entendo. Muitas famílias que nós tentamos entrar com ações pro bono, não conseguimos chegar nem na fase documental. Porque é complicado, porque assim, às vezes são famílias tão carentes que não tem condição de pagar um médico particular que perceberia a necessidade de fazer esse laudo. E então ele acaba indo para o SUS. E o médico do SUS tem receio por algum motivo de fazer esse laudo. Mas nem os médicos particulares, porque a gente está falando de um meio corporativo. Entendeu? Eles têm uma comunhão entre eles. E queimar o filme daquele médico, né? Que eles pensam, poxa, se eu tô jogando contra aquele empregador, né? Ou aquela rede credenciada, eu tô jogando contra mim mesmo. O dia que eu precisar, eu não tenho mais. Então, a gente tá falando de um ambiente corporativo. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Então, nós, como advogados, sempre estamos precisando de, né, recalcular novas rotas, ver como que vamos fazer, qual é o tipo de doença daquela pessoa. Quando se trata de uma criança, eu, pelo menos como advogado, nunca vou acostumar em pegar uma ação de uma criança. Eu sempre vou advogar como se fosse uma causa minha, como se fosse uma causa para um filho, porque não tem uma coisa mais triste do que você ver uma criança num leito passando dificuldades entre a vida e a morte, e por questões medíocres, né, que eu acho que é o que a gente mais encara hoje aqui no Brasil, por questões medíocres, nós perdemos uma vida que tinha total condição de seguir. Sim. Mas por questões políticas, porque eu acho tão engraçado, nós temos verbas para tudo quanto for tipo de coisa. A gente fala de cultura, a gente tem verba. Nós falamos de esporte, temos verba. Nós falamos de música, né, de eventos, temos verba. Mas quando falamos de saúde, nós não temos verba. Fundo eleitoral, 4,6 bilhões, temos verba. Temos verba, mas fala de saúde, você não encontra, você não consegue ser aprovado em projetos, você não consegue nada, você não tem verba para mexer com a saúde. Ou seja, o governo não te oferece e você não pode ir no particular, porque muitas dessas pessoas são pessoas em situações de vulnerabilidade social. E também não conseguimos mexer, nem como associação, nem como advogados nós conseguimos mexer. Então é mesmo uma questão de recalcular as rotas, sempre estar traçando novos movimentos, né, Igor, com aquele paciente, com aquela pessoa, com aquela família. E é um envolvimento mesmo da sociedade. Eu costumo falar que a união faz a força, sabe, Raia? Sim. A união faz a força. Eu acho que o que mais traz dignidade para as pessoas com doenças raras é a população. Sim. Porque quem está ali em cima, eles não se importam tanto. Interessante a doutora falar isso, porque é uma coisa que eu estava percebendo e pensando enquanto a gente estava conversando, que não é um público eleitoreiro, né? Como são doenças raras, são poucas as pessoas. Então, assim, você não vai ter aquele político voltado para aquele público, que é um público que não vai dar tanto voto assim. Então, não tem esse viés eleitoreiro. Então, realmente é muito difícil. Vai depender mesmo da população, esse apoio e essa cobrança vir da população. Porque se a gente for depender das vozes, das poucas vozes das pessoas e das famílias com doenças raras, é difícil, né? Com certeza. Nós gostamos dos envolvimentos políticos, desde que sejam honestos. Aqueles envolvimentos que sejam realmente
verdadeiros, Sim. como sabemos que existem vários, que são assim, que se importam com a causa, que correm atrás, que lutam pela causa das doenças raras, mas ao mesmo tempo temos muito mais pessoas que podem modificar a realidade dessas pessoas hoje, que não se importam, que aproveitam da causa para manter uma imagem social Entendo. que é irreal, simplesmente Entendo. não existe. Entendo. E, assim, né, como profissionais, sempre vamos ter vários obstáculos que vamos precisar superar. Cada caso será um caso. Na advocacia, assim, né? Cada caso é um caso diferente, vai ser uma estratégia diferente a ser adotada. Mas, como advogados e amando tudo que nós fazemos, sendo particular ou sendo pro bono, é feito com muito carinho, é feito com muito amor, é feito com muita dedicação e técnica, né, Igor? Na verdade, com essa questão de ser ou não ser eleitor, tem um outro fator que eu também considero importante, que é a questão do custo, né? A gente vê que muitos parlamentares, quando eles estão querendo acesso ao cargo, não todos, né? Eles não têm noção do lugar onde eles estão pisando, da necessidade de um tratamento, muitas vezes, de alto custo. E aí, na hora que eles veem essa realidade, eles retrocedem um pouco, ou cedem. Porque hoje no Brasil nós somos cerca de 13 milhões de pessoas com doenças raras. Eu mesmo tenho uma doença rara. É mesmo? Tenho uma doença rara que não me atrapalha em nada no meu dia a dia. No caso, uma doença ocular chamada ceratocone. Ah, eu já ia falar. E eu já fiz transplante 2 vezes de córnea e graças a Deus eu consegui resolver esse problema. Mas eu não faço parte da grande maioria das pessoas que tem necessidades de tratamento de alto custo. Recentemente, a Jéssica se lembra disso, até porque ela está à frente da Casa Dourada, que é uma associação que acolhe pessoas com autismo, garantindo o acesso a tratamentos de forma gratuita. A Jéssica vai falar isso muito melhor do que eu. Mas foi no final do ano passado, quase que houve um problema enorme no que diz respeito ao pagamento do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Um valor equivalente a um salário mínimo para pessoas com quadros de deficiência, idosos que preencham algum requisito e pessoas com deficiência. E a maioria das pessoas com doença rara se encaixam no conceito da deficiência intelectual, locomotora, são 4 previstas pela lei. E quase que a legislação foi alterada para exigir um rigor maior no relatório. Eu lembro. E você tem um número crescente de diagnósticos de pessoas com autismo, em especial crianças. Mas você tem inúmeros outros casos de pessoas que não têm o relatório médico para confirmar a condição. Famílias que seriam prejudicadas por uma necessidade política de você tirar direitos. Só uma vírgula. O SUS, muitas regiões, muitos CRAS, em Belo Horizonte mesmo dizendo, não tem neurologista. Para fazer esse relatório. Difícil. Não tem, só particular. Não tem neurologista. E nos planos de saúde, são poucos. Doutora Jéssica, então fala um pouquinho da Casa Adorável pra gente. A Casa Adorável, somos 25 crianças hoje em tratamento gratuito. E 90% das nossas crianças não tinham laudo de autismo. Eram apenas encaminhadas pelas escolas, né, as escolas públicas, até a Casa Adorável e também pelo CRAS, que o CRAS é o Conselho Regional de Assistência Social Municipal, que tem várias regiões da cidade, e eles encaminham para a Casa Adorável. Lógico que vem demandas também de pessoas que perceberam que a criança tinha, e com isso chegaram até nós, essas crianças, com nítidos sintomas de autismo, vários sintomas cumulados de autismo,
e fizemos encaminhamento para uma neurologista para que conseguisse realmente laudar e ver de fato se aquela criança tinha ou não tinha, o que ela poderia ter se não fosse o autismo, e fazer um acompanhamento adequado dessa criança. Sim. Além disso, nós temos oferecido as terapias, né, tanto terapia ocupacional quanto terapia fonoaudióloga, para poder essas crianças desenvolverem. Quando isso surgiu, foi até uma ideia do Igor, né, Igor? Nós estávamos em uma visita e tínhamos acabado de descobrir o autismo do nosso filho. E com isso eu estava bem impactada na hora, na época, e eu acho que não tem uma família que não se impacta com um diagnóstico neurodivergente em um filho. Lógico que vem uma mãe cheia de expectativas, cheia de tudo, e vem um diagnóstico neurodivergente e abala todas as estruturas, tanto da família quanto nós. Inclusive se tratando de autismo, né, que é um transtorno tão desafiador para a família, com tantos desafios, comportamentos difíceis, enfim. Mas Bernardo começou a fazer as terapias, eu observei uma grande melhora de comportamento, sintomas. Quando nós começamos a fazer o tratamento, o Bernardo não olhava, o Bernardo tinha muitos sintomas, assim, muitos mesmo. Ele não falava, na verdade ele regrediu a fala e vários desenvolvimentos do marco de desenvolvimento dele. E com isso, por mexer com as doenças raras há muito tempo, muitas doenças raras carregam como síndrome, né, segunda, né, Igor, secundária, o transtorno do espectro autista. Então, nós já tínhamos uma experiência no transtorno. Foi, embora desafiador, foi também uma questão de um pouco de libertação. Porque aquela mãe cheia de expectativas deu lugar a uma mãe real, a uma mãe que precisava lutar por uma causa e que não poderia se amedrontar com o olhar dos outros, não poderia se amedrontar com o preconceito que a gente já sofria, porque muitas pessoas não entendem o contexto do autismo. Então, veio essa mãe mais real, essa mãe mais leve, essa mãe mais encorajada. E foi ótimo. Com o passar do tempo, eu descobri que falar do autismo, estudar o autismo e preparar as pessoas para essa causa me tornava mais forte nos meus sentimentos. Foi quando a gente começou, a gente abriu a Casa Adorável, o Igor viu um potencial da gente conseguir tratar pelo menos 50 crianças e mudar 50 futuros. Sensacional. Se parar para pensar 50 em relação à quantidade de diagnóstico, parece ser pouco. Mas quando você, na prática, começa a ter contato com cada criança e você começa a ver o desenvolvimento de todas aquelas crianças, é incrível. O autismo, quem não desenvolve com autismo é só quem não tem condições de tratar. Sim. O autismo, ele é um treinamento, né? Eles fazem, a terapia faz um treinamento com aquela criança para que ela possa evoluir o que ela não tem, o que ela tem dificuldade. É como se fosse um jogador de futebol que treina todos os dias para se tornar um bom jogador. Ou seja, se a criança não olha no olho, nós vamos treinar ela a olhar. Se ela cair muito, que é comum nos sintomas, que é o baixo tônus muscular, vamos fortalecer o músculo daquela criança. Se ele tem dificuldade de concentração, vamos tentar ali ajudar também. Então é um treinamento no cérebro daquela criança. E quanto mais nova, melhor é esse treinamento. É o resultado. Eu achei muito legal e eu acho que vocês não têm que se preocupar com o número. Tem aquele filme da lista do Schindler, né? Que ele fala, quem salva uma pessoa salva o mundo. Então você está mudando 25 vidas, 50 vidas, você está mudando 50 mundos, 25 mundos, né? Então isso é muita coisa. Doutor Igor, e a Adora? Fala um pouquinho da Adora pra gente. Nossa. Antes eu gostaria de aproveitar para convidar as pessoas para conhecerem a Casa Adorável, né? Sim. Nosso @casa.aadorável. E também queria agradecer ao Instituto Be Grateful, que é o nosso grande mantenedor. Uma sucessão de fatos incríveis, né? Porque ter autismo no Brasil é muito caro também.
sabe? Eles acreditam no nosso projeto, graças a Deus nos deu uma grande oportunidade. Exatamente. Graças ao Bernardo, aos seus sócios, a Denise, que nos trata com muito carinho, a gente consegue custear esse projeto que é tão maravilhoso, né? Sou suspeito para falar. É o filho da Adora. Adora é fruto de uma estrada percorrida por muitos anos e cuja trilha encontrou no caminho as pessoas certas. Acho que no meio do caminho estava a Jéssica. Né? Se fosse pela Jéssica, talvez a gente não teria chegado onde estamos. E quando eu digo que é uma estrada de uma vida, é porque é uma concepção que levou em conta também a minha trajetória pessoal, minha relação com os meus familiares, com a minha profissão de advogado, com a minha vontade de oferecer para a sociedade aquilo que a vida me proporcionou, pela nossa crença em Deus, pela nossa vontade de servir, mas de forma organizada. De tanto ajudar em determinado momento, dando um salto na história, porque a gente poderia falar sobre isso por muito tempo, né? Eu tive o prazer de ter dado algumas aulas no EJA, no projeto EJA, da Escola Simontan, que fica aqui pertinho de onde nós estamos, né? No bairro Havaí, onde nascemos e crescemos, né, Raia? Sim. E aquela oportunidade de fazer esse trabalho social me levou a poder lecionar em uma instituição de onde eu fiquei sabendo do caso de uma criança que tinha uma doença rara que precisava de ajuda para levantar um alvará e ter acesso a um tratamento, no caso de uma doença rara chamada epidermólise. Depois de ter tive a oportunidade de dar algumas aulas no EJA, eu fui descoberto por um colega que também é professor, que coordenava a faculdade UNA. Aliás, um beijo para o Ivan, que tem grande consideração. Eu não sei se você se lembra, mas eu falei isso para você pessoalmente e reforço, né? Porque você deu a sua contribuição e a trajetória foi sendo percorrida até eu conhecer a história de uma criança com uma doença rara chamada epidermólise bolhosa, que precisava de um tratamento, tinha um valor a receber do governo, mas não conseguia. E como advogado, eu acabei conseguindo ajudar e conversando com os familiares, a gente teve acesso a um universo até então desconhecido, de pessoas com essa mesma condição rara. E, bom, precisamos formalizar o nosso voluntariado, porque não adianta ficar fazendo tudo no CPF. Claro. É até para trazer uma credibilidade maior para conseguir apoio, né? Para conseguir, exatamente, né? A gente, por ter feito o meu mestrado em administração pública, por ter uma noção elementar sobre terceiro setor e até no futuro mirando um incentivo do governo, um incentivo fiscal, um apoio da iniciativa privada e tudo mais, a gente acabou criando a nossa associação. E veio o primeiro pedido de ajuda para uma campanha. A Julinha, né, Jéssica? Ela tá uma moça, inclusive, hoje era um bebê. Tinha microcefalia e precisava de uma cadeira de carro, uma cadeirinha. E eu comentando com meu irmão mais velho, Leandro, que se Deus quiser vai participar do Habeas Passa já tá convidado. Ele me deu uma bicicleta para eu fazer uma rifa. Ah, que legal. E nós fizemos uma rifa e conseguimos arrecadar o valor. Fizemos até um ato simbólico, com um cheque, um checão, né, para doar para a família. E a coisa foi acontecendo. Fomos apresentados a novos casos, vieram mais campanhas, e campanha atrás de campanha, e mais pessoas aparecendo, e as redes sociais fazendo o trabalho prosperar. E, Ryan, uma coisa que eu também me recordo muito do início dos nossos trabalhos
é que nós não tínhamos verba para poder trabalhar com as doações. Imagina. E muitas vezes nós pegávamos, né, igual coisas igual, né, a bicicleta do Leandro, coisas nossas mesmo. Uma vez nós ganhamos uma geladeira do Bradesco, um sorteio do Bradesco. E aí vocês rifaram a geladeira. Nós rifamos a geladeira, celular, nosso telefone, nós rifamos. E assim, e nós somos pessoas, graças a Deus, assim, muito espiritualizadas. Nós acreditamos muito em Deus. Sim. E também acreditamos que quando temos vontade de ajudar, Sim. mais casos chegam até nós. Sim. Quanto mais você quer ajudar, mais casos chegam para você Sim. ajudar. E com isso, né, Igor, as coisas foram acontecendo de uma forma tão inusitada que foi cada vez chegando mais casos, mais casos, mais casos. E muitas vezes nós tirávamos também, né, Igor, da gente mesmo, de dinheiro do nosso bolso. Teve uma pessoa que perdeu a mãe no meio dessa trajetória e que não tinha ninguém para cuidar. Nós ajudamos com a cuidadora, né, Igor? Pagar o cuidador para essa pessoa. E foi indo. Foram, assim, vários casos inusitados que foram aparecendo. Sim. Rayane, uma coisa interessante, né, que você também advoga. Eu não poderia deixar de falar que logo naquela mesma época eu tinha desfeito uma sociedade na advocacia e eu queria reconstruir a minha trajetória. Sim. Como advogado. E eu fui e perguntei para o Google, e isso é verdade, viu? Tendências da advocacia. E aí veio, no primeiro resultado da pesquisa, marketing digital. Marketing digital jurídico. Eu comprei um curso e fui estudar o marketing digital. E aprendi muita coisa sobre marketing digital, num conceito comum, né? Não existe o marketing digital jurídico. É marketing digital e pronto. Que se aplica a todas as ciências. E eu, por ser muito curioso, eu acabei me tornando um conhecedor de conceitos básicos do marketing e apliquei a associação. Entendi. Num momento em que a rede social tinha outra pegada. Era mais formada por álbuns, né? Era basicamente fotos. E toda essa transformação das redes sociais, nós acompanhamos. E as redes sociais nos ajudaram muito. Não só para que o trabalho prosperasse, como também para que nós conhecêssemos mais pessoas. E quando você pensa em propósito e estabelece as suas prioridades, sem saber de onde elas vêm, mas elas virão, você acaba se inspirando. Sim. A gente acredita muito nisso. E por uma sucessão de fatores, a gente acabou conquistando uma presença muito importante nas redes sociais. Alguns saltos foram fundamentais. Um deles foi uma ideia fantástica da Jéssica de nós fazermos as missões. A gente ajudou essas pessoas no Brasil inteiro. Vamos visitar essas pessoas. Como que nós vamos ajudar a levar uma qualidade de vida para uma pessoa que nós não sabemos como é que vive? Onde é que vive? Aonde estão? E não ver faz a realidade. Sentido. Não faz sentido isso. Não, a gente precisa ir lá ver, a gente precisa entender, a gente precisa viver um pouco daquilo para saber. Sim. E passamos a fazer isso já tem um tempo também, né, Igor? Uns 3, 4 anos. As missões começaram logo na primeira flexibilização da pandemia, quando a associação construiu vamos dizer assim, um suporte, conquistou um suporte financeiro. Hoje nós temos apoio exclusivo da iniciativa privada, não recebemos verba do poder público. Nós convidamos as pessoas para visitarem também o perfil. A Rayane já me deu essa licença, eu nem pedi. Visitem, por favor, a Adora, com 2 As no início, _ apoio às doenças raras. Temos perfis secundários também, então fiquem atentos, né? Mas esse é assunto para outra oportunidade. E, através do perfil, nós construímos a nossa linha de comunicação. Então, a gente fala sobre direitos, sobre benefícios, explicamos sobre doenças raras do ponto de vista de pessoas leigas, porque nós somos médicos. Nós apresentamos pessoas com doenças raras, temos quadros motivacionais para pedir as pessoas para refletirem com uma pegada bem espiritual. E fazemos campanhas pedindo as pessoas para ajudar a arrecadar
mantimentos, insumos, fraldas, pagar uma conta de energia, dar um presente, por que não, levando dignidade, coisa que a Jéssica adora destacar, para várias pessoas. Temos assistidos em todo o Brasil e em outros lugares do mundo também. Olha, eu não sabia que já estavam internacionais. Alçamos voos, já saímos dos nossos limites territoriais. E não sabemos aonde nós vamos chegar, só sabemos que a gente não tem como voltar. O caminho é só de ida, numa estrada que não tem fim, que tem, graças a Deus, feito um trabalho bem consistente. Temos enfrentado muitas dificuldades. Lamentavelmente, hoje, no ambiente virtual, tem ocorrido a presença constante de páginas falsas, de perfis falsos. São circunstâncias, né, que se tornaram inevitáveis por causa do crescimento da inteligência artificial, né, que é outro tema riquíssimo para ser explorado. A gente estava comentando antes nos bastidores, né, que chique, né? Que tivemos até que propor ação na justiça para poder ter o nosso trabalho fluindo. Eu fui, pra você ter uma ideia, foram criados perfis que conquistaram quase 100 mil seguidores, com as nossas postagens, com os nossos conteúdos, que entregavam um desempenho infinitamente superior ao nosso. Desse jeito. Profissionais, né? Profissionais do fake, né? E o pior, que eles utilizam as imagens, mas não tem responsabilidade que nós temos com a nossa imagem, né? Claro. Ou seja, a gente faz, mas a gente entrega. Isso, a gente entrega, nós prestamos conta, nós temos questões com a Receita Federal, nós estamos todo regulados. E aí, em resumo, a Adora, né, que significa Associação de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, é uma associação sem fins lucrativos, de caráter assistencial, que busca apoiar, conscientizar e trabalhar tudo que tem a ver com o universo das pessoas com problemas complexos de saúde. De forma ampla, que abraça pessoas com doenças raras, com câncer, com microcefalia, com autismo. A Adora é a mãe da Casa Adorável, que surgiu para poder definir uma linha de tratamento que a Adora não seria capaz de oferecer, que é o atendimento clínico presencial. A Adora tem muita inserção pelas redes sociais, né? Muita distância. Nós temos casos em todos os estados do Brasil, sem exceção. E na Casa Adorável nós temos 3 crianças com doenças raras. Olha que legal. Isso que tem diagnóstico, né? Fora as que não tem o diagnóstico. Então, o nosso plano de comunicação tem sido constantemente revisto e a nossa intenção é ir com mais força para voltar a explicar direitos, para poder voltar a explicar sobre benefícios assistenciais, para poder, com as nossas lives, atender as demandas que são permanentes das pessoas. Você não faz ideia da carência informacional. E o que mais nos motiva, pelo menos a mim, tenho certeza que a Jéssica também não é diferente. O que mais nos motiva a trabalhar, eu nem sei se é trabalho, porque quando a gente faz o que a gente ama, a gente não trabalha, né? É saber que a maioria das pessoas que enfrentam todas as provações que você possa imaginar são vítimas de preconceito, de bullying, de rejeição, não conseguem trabalho, não conseguem bancar as despesas de tratamento, vivem em um estado permanente de miserabilidade social, mas são as pessoas extremamente tementes a Deus, agradecidas pela vida e que só querem o seu afeto. Imagina. O seu ombro amigo, o seu sorriso, a sua presença. Criamos essa cultura das missões e as pessoas nos esperam. Legal. Como se fosse da família, sabe? Né? E para nós é um motivo de muito orgulho. É a coisa mais fofa do mundo. É um motivo de muito orgulho. Você vê, é muito fofo. A gente faz missões permanentemente. Esse ano vai ser um ano difícil, né? Tô até triste porque tem poucos feriados.
Tem poucos e tá ficando difícil nós sairmos. Conciliar tudo, né? Filho com, né, Igor? Geralmente o Igor tem ido mais sozinho, eu não tô conseguindo sair largar as crianças. Infelizmente, né, o profissionalismo ele debate muito com a maternidade, igual nós falamos nos bastidores. E, sabe, Igor, você falando sobre essa questão da gratidão das pessoas com doenças raras, não tem uma casa sequer que nós não entramos, que perguntamos o que mais te incomoda na vida das doenças raras. Eles não respondem que é o preconceito. Todos, sem exceção, todos, e choram, dizendo que as pessoas não aceitam. Não é nem o risco de morrer ou a dificuldade do dia a dia. As dores, né, aquela dificuldade mesmo de comer, não. É o preconceito. Jéssica, Igor, o nosso nhoque já está pronto. Então eu vou encerrar, mas antes eu queria que vocês dessem os recados. Podem passar o Instagram, depois eu vou colocar uma tarjetinha com todo o nome, né, para o pessoal poder seguir, para quem quiser ajudar, para quem quiser ajuda, não é isso? Então, Jéssica, a câmera é sua, dê os seus recados, fica à vontade, viu? Obrigada. Primeiramente, agradecer a Rayane, muito obrigada pela oportunidade. E gostaria de convidá-los a poder seguir a Casa Adorável, né, a filhinha da Adora, e conhecer cada vez mais sobre o autismo, que é uma questão que está tão em alta, né, o transtorno do espectro autista. E esses conhecimentos, eu tenho certeza que vocês podem ajudar muitas pessoas, não só estendendo a mão para uma criança que está passando alguma desorganização emocional, alguma família que está passando né, a dificuldade do autismo, mas também reconhecer até no seu próprio filho, dar dignidade para o seu filho ser tratado precocemente. A informação é o poder. Uau! Faço das palavras da Jéssica a minha, queria agradecer. Estamos muito felizes, viemos muito empolgados. Eu comentei com a Jéssica, a gente estava em meio a uma missão na Bahia, visitando uma criança, com duas crianças com doenças raras, diferentes. E poder falar sobre doença rara e sobre direito é algo muito valioso para nós. Que essa mensagem possa chegar em muitas pessoas, dando a elas a oportunidade de chegar ao mundo com outro olhar. Olhar da esperança, olhar de que se nós dermos as mãos, poderemos construir um mundo cada vez melhor, independente da nossa condição. E também pedir às pessoas para que visitem as redes sociais da Adora. Vai aparecer na descrição do vídeo, ele vai postar. E vocês interajam de forma natural e genuína. É um trabalho muito sensível e às vezes desperta sentimentos muito pessoais, muito íntimos, mas que é um trabalho necessário, porque ele mostra uma face do nosso Brasil que a gente não conhece. E que se nós entendermos a importância do papel de cada um de nós, não digo só para com as pessoas com doenças raras ou com problemas de saúde, mas para com o servir, nós estaremos conquistando o nosso lugarzinho no céu, nosso espaço ao lado de Deus. Então, muito obrigado pela oportunidade, Rayane. Que Deus te abençoe. Amém. Mais uma vez, muito obrigada pela presença. Eu sei, né, da dificuldade, desse monte de compromisso, dessas missões, mas vocês vieram com muito prazer. Eu sou muito grata, viu? E para quem nos assistiu até aqui, o nosso obrigada. Compartilha, comente, dê o like aí, que é super importante pra gente. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.